Olá, saudação a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o verdadeiro sentido do Natal. Pode parecer bastante pretensioso alguém querer comunicar o verdadeiro sentido do Natal, mas o fato é que a verdade essencial acerca do significado do Natal cristão, se é que existe outro Natal que não seja o cristão, é que ela não é uma verdade oculta, escondida e fechada, apenas acessível para alguns iniciados em algum tipo de doutrina filosófica hermética. Não. É talvez um sentido ignorado, no sentido de que muitas vezes o sentido essencial do Natal ele fica ofuscado pelas luzes da cidade, pelos risos da festa, pelo cheiro do peru. Então a gente deixa de enxergar qual é o verdadeiro significado dessa celebração cristã, certo? Então a primeira coisa que eu quero frisar é: Natal significa nascimento, obviamente. E obviamente é uma alusão ao nascimento de um personagem histórico chamado Jesus de Nazaré, posteriormente conhecido como Jesus o Cristo. Isso é o mais óbvio de tudo na questão do Natal. Precisamos perguntar, porém, por que essa celebração é tão importante? Por que o nascimento desse personagem, para aqueles que o seguem, para os cristãos, é tão importante? Para responder a isso, que na verdade é o significado essencial do Natal, nós precisamos ir às fontes do pensamento cristão. E eu quero ler para você um pequeno fragmento de uma das cartas do apóstolo São Paulo, a carta aos Gálatas, onde ele nos expõe esse sentido básico. Ele diz assim, abre aspas, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a partir desse pequeno fragmento, nós vamos perceber qual é o verdadeiro sentido do Natal, conhecido e entendido por todos os cristãos ao longo de 2000 anos, mas que muitas vezes fica ofuscado, assim como as luzes do céu ficam ofuscadas diante das luzes da própria cidade. Então eu quero frisar algumas passagens desse texto, certo? Primeiro, a plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Não foi antes nem depois, mas foi na plenitude, no tempo determinado. E isso nos fala que aquele personagem, nascido naquelas condições tão simples, não era alguém que nascia simplesmente por acaso, mas era fruto de um plano eterno na mente do próprio Deus. Em Apocalipse se diz acerca de Cristo, o Cordeiro de Deus, que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes que existisse humanidade, ele já havia sido morto, sacrificado. Então é um plano eterno. E naquele momento esse plano se torna histórico, concreto no mundo. Segunda expressão, Deus enviou seu Filho. Essa expressão nos diz que aquele ser, aquele personagem que nascia, não era apenas um homem comum, mas era filho de Deus. Em certa ocasião, muitos judeus se preparavam para apedrejar Jesus e ele disse, por que me apedrejais? E eles disseram, porque sendo tu homem, te fazes igual a Deus, porque dizes, sou filho de Deus. Então o fato de ser o filho de Deus nos diz que é o próprio Deus também entrando no mundo. No Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então por que o Natal é tão importante? Porque é a celebração da entrada do próprio Deus no mundo. E essa entrada teve um propósito. Diz que ele foi nascido de mulher, ou seja, ele assumiu toda a condição humana. Em outra passagem de uma das cartas do apóstolo Paulo, ele nos diz que ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. E sendo obediente, foi até a morte na própria cruz. Então, ele, sendo Deus, entrou no mundo e assumiu toda a nossa fraqueza. Por isso, ele se tornou um sumo sacerdote, alguém, um advogado que pode interceder perfeitamente por nós, porque conhece as nossas fraquezas. Em tudo foi tentado, porém sem pecado.
nascido então de mulher, uma referência à sua encarnação e à sua humanidade. Terceiro, nascido sob a lei. Considere os 10 mandamentos, para simplificar aqui esse tema, que é bem complexo. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, etc. Imagine a lei não matarás como foi explicada por Jesus. Ele disse, não é só você não matar fisicamente, mas quando você nutre o ódio e o rancor dentro do coração, você já começou a cometer um homicídio, está sujeito ao julgamento. Não roubarás. Talvez a gente nunca tenha tomado, furtado ou assaltado alguém, mas nós já cometemos certamente essa transgressão que é o roubo, tirar algo que é do direito de alguém. Então, pensando nessa ampliação que Jesus nos trouxe da lei, entendemos que a lei é algo que nos direciona, nos orienta, mas também é algo que nos condena, porque é como um espelho, eu olho para ele e eu vejo os meus erros. E Cristo assumiu a condição humana, entrou debaixo dessa lei. Porém, ele não cometeu pecado na nossa crença cristã. Por isso ele se tornou um advogado perfeito. Então ele entrou no mundo, assumiu essa condição debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. É como se ele estivesse fora da guerra e entrou na guerra para resgatar a nós, soldados feridos. Ele mesmo não foi ferido, mas ele entrou no combate para nos resgatar, nós que estamos feridos, sem condição de sair da linha de frente do combate. Então veja, o próprio Deus entra no mundo, na história, para resgatar os homens, os seres humanos. E essa expressão resgatar no Antigo Testamento, vamos ver que ela fala de uma substituição. É uma vida sendo entregue pelo resgate de outra vida. Uma vida eu pagaria com outra vida. E foi isso que o Cristo veio fazer no mundo. Não só dar o exemplo, mas ele mesmo, em sua própria vida, morte e ressurreição, se fez resgate da vida de cada um de nós. Então, o objetivo da vinda do Cristo é algo muito grave, muito sério. Para o próprio Deus sair de lá e entrar nesse mundo, se esvaziando de seus atributos, não foi simplesmente algo casual, mas um plano eterno que estava traçado e exigia, para que se cumprisse, essa missão, essa entrada do Verbo no mundo, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, nós transgressores, e ele mesmo não tendo cometido nenhuma transgressão, nenhum pecado. E o grande objetivo, recebermos nós a adoção de filhos. A adoção por parte do próprio Deus como filhos de Deus. Não no sentido comum, cotidiano, em que nós dizemos que somos todos filhos de Deus. E de fato o somos no sentido comum. Mas o apóstolo João, em uma de suas cartas, fala que nós somos chamados a ser participantes da natureza divina. Na teologia oriental se fala na nossa divinização. E de fato a Escritura diz que o objetivo de Deus para o homem, para todos os homens e para todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus, é que nos tornemos semelhantes a Ele. Por isso ele será um dentre muitos irmãos. Então esse é o grande significado do Natal cristão. E acho que não há outro Natal que não seja o cristão, embora se possa dar outros significados a ele, significados que infelizmente ofuscam essas verdades essenciais do pensamento cristão. Primeiro, que aquele menino nasceu num tempo determinado por Deus, cumprimento de um plano eterno. Segundo, ele era filho de Deus, portanto, ele era o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nascido de mulher, porque o próprio Deus, na pessoa do Filho, assumiu a condição de toda a fragilidade humana. Contudo, ele não sucumbiu à transgressão. E por isso ele pode resgatar aqueles que estavam debaixo, estão debaixo da lei. Sendo um soldado que entrou na luta e não foi ferido, ele pode resgatar a nós, soldados feridos. E por fim, o objetivo máximo, nos levar a ser semelhantes a ele também, a assumir a condição de uma verdadeira e perfeita humanidade. Como nos diz a Escritura, somos chamados a atingir a perfeita varonilidade, a medida e a estatura do próprio Cristo. Então esse é o verdadeiro sentido
do Natal. Por isso que essa é uma data, uma festa de celebração tão importante para os cristãos, porque tem todo esse significado eterno e transcendente. É a entrada do próprio Deus no mundo, com a missão de nos resgatar, nós soldados feridos. Então, tendo todas essas proposições na nossa mente, todas essas verdades propostas pelo cristianismo, que eu quero dizer a todos vocês: tenham um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos nós e que mantenha em nossas mentes essas verdades cristãs vívidas e que elas nos guiem também em toda a nossa caminhada. Então, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Valeu!